Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo ao nosso estudo da lição. Meus amigos, começamos aí um novo trimestre e a gente está aí agora comentando também a lição de adultos, tá certo? Então a gente tem aí a lição que está falando sobre provados pelo fogo, tá certo? Começamos aí a estudar essa semana sobre o crisol do pastor, onde a ênfase principal está ali no Salmo 23, onde a gente vai falar um pouco sobre ele, né? O Salmo 23, e também Romanos, capítulo 12, de 18 a 21, também tem ênfase essa semana. E a lição, de modo geral, vai falar sobre o sofrimento, como a gente entender esse aspecto do sofrimento na vida das pessoas, onde Deus está em meio a essa aflição. Então tem muita coisa boa aí para a gente aprender durante esse trimestre. A lição de hoje especificamente fala sobre um guia para a jornada do pastor. E o Salmo 23, verso 1 diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Há uma discussão, claro, sobre esse verso, porque quando fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e porque muitas vezes parece que falta em nossa vida. Na verdade, a melhor tradução, alguns dizem, é: se o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E na verdade, quando Deus é o nosso pastor, quando a gente entende o cuidado dele, a gente vive uma vida satisfeito com o que ele nos dá. Por isso que a Bíblia chega dizendo: em tudo dai graças, porque é feita a vontade de Deus. Até a lição conta uma ilustração que algumas crianças, elas foram convidadas a fazer um desenho sobre Deus. E todas chegaram a uma concepção de que Deus é amor. E a concepção correta é essa, queridos, porque tudo que Deus faz para nós é em amor. E ele faz porque ele nos ama e ele quer o melhor para a nossa vida. Mas à medida que envelhecemos e a vida se torna mais difícil, com frequência mudamos nossa visão de Deus. A visão que nós tínhamos infantil de ver a mão de Deus, de ver a mão com amor, às vezes ela vai se perdendo porque as frustrações fazem com que a gente enxergue a Deus diferente. E a gente precisa cuidar com isso. Então a lição ela nos traz, antes de irmos para o Salmo 23, alguns versos que fala também sobre o pastor, né? Sobre esse aspecto também bíblico, onde a gente enxerga ali o pastor. Então você vê Jeremias 23, 3 e 4, você vê Ezequiel 34, 12, João 10, 14, 16, 1 Pedro 2, 25. O que é que tem nesses textos aí? A gente enxerga ali, ó, que o pastor ele cuida do seu rebanho. Isaías 40, 11 fala isso. Jeremias 23, 3 e 4, a mansidão que ele tem, né? Ezequiel 34, 12 fala como ele protege a gente. E 1 Pedro também ele fala sobre o pastoreio. Então, assim, a gente vê que o pastor, esse exemplo do pastor, em vários momentos da história de Israel, esse pastor se fez presente. O cuidado pastoral, a ilustração do pastor era real no meio do povo, porque era um povo que cuidava de rebanho, era um povo da agricultura. Então, assim, eles entendiam que a ovelha, para sobreviver, ela dependia do pastor. Parece que hoje as ovelhas estão esquecendo disso, que a gente precisa do bom pastor para sobreviver. Existe vida sem Cristo, queridos? Existe vida se você assim acredita, mas não vida em abundância, não vida feliz. Por isso que muitas pessoas têm tirado a sua vida, se suicidado, vivido com frustrações, porque têm achado que dá para viver sem o pastor. Amigos, o próprio Senhor Jesus, quando esteve nessa terra, ele disse que via muitas pessoas andando como ovelhas sem pastor. Quando a gente não tem um guia que nos direcione, a gente vive perdido. Viver pelas nossas próprias escolhas é uma vida perigosa. Ah, não, eu vou fazer aquilo que meu coração quer, eu vou fazer aquilo que eu acho melhor. Cuidado, eu prefiro que Deus cuide de mim do que eu cuidar de mim mesmo. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que o enganoso é o coração do homem. O homem pode se enganar e seu coração lhe levar para o caminho de morte. Então deixe o bom pastor cuidar da sua vida. E quando a gente lê o Salmo 23, o que o pastor faz com suas ovelhas? Ele protege, ele restaura, ele traz alegria, ele age com misericórdia. Então se você olhar ali, a gente falou o Salmo 23, verso 1, né? Que a gente não terá falta, mas só que diz que o pastor guia, o pastor ele cuida, leva para águas tranquilas,
Ele vai conosco pelo vale de sombra da morte, Ele unge a nossa cabeça. Então, queridos, há muita coisa que o pastor faz conosco e cuida de nós e quer nos abençoar. Então, meu querido amigo, confie no pastor. Que o seu dia seja feliz e seja um dia confiante na mão do pastor, que o pastor sempre quer o melhor para a nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso amigo que está aqui no canal, que ele confie no bom pastor que é Cristo Jesus. Ele conduz as suas ovelhas pelo melhor caminho, o caminho da salvação eterna. Que possamos confiar, acreditar e ter o Senhor como nosso guia infalível, que o Senhor nos guiará para águas tranquilas, mesmo que a gente passe pelo vale de sombra da morte. Porque o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas assim como o Senhor venceu o mundo, nós venceremos em Teu nome, porque somos justificados em Teu sangue, Senhor. Que possamos ter um dia de paz e alegria em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e guarde, querido. Faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um abraço, queridos. Um bom dia para você.